Receba o nosso culto, o nosso sacrifício vivo, o culto racional. Espírito Santo de Deus, sensibiliza o nosso coração. Abençoa essas vidas, abençoa esses irmãos que aqui estão. Estamos para prestar culto ao Senhor. Receba o nosso culto como um cheiro suave às tuas narinas. Pai de amor, te bendizemos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos cantar o hino da nossa harpa cristã. Qual é o hino, irmãos? 33. Glórias ao Senhor. Sauda a todos com a paz do Senhor. Adoramos o nome do Senhor, igreja. Número 33 da nossa harpa. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar e estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Irmãos, eu estava pensando enquanto cantando que esse hino diz: Senhor, segura na minha mão, né? E tem um hino também que segura na mão de Deus e vai. Não está errado, mas nós podemos vacilar, nós podemos tentar segurar e podemos soltar, né, uma Olga? Não é verdade? Mas se o Senhor nos segurar a nossa mão, irmão, aleluia, Ele é forte para nos levar em lugares verdejantes. Glórias ao Senhor. Nós vamos, já estão aqui o pastor Benjamin, pastor Fernando, irmão que vai pregar na palavra, irmão Fábio, irmão Nil. Os irmãos já estão aqui a postos para cantar o seu hino. Isso é coisa gloriosa. A igreja já está aí com bom número. Glórias ao Senhor. Vamos ouvir o irmão fazer a leitura oficial, acompanhado de uma oração, e assim os irmãos estarão cantando, né? O grupo de varões. A paz do Senhor, amados. Bom estar na casa do Senhor. Quero estar cumprimentando a igreja e os irmãos que estão no seu lar, que o nosso Deus possa estar entrando, aleluia, não somente no seu lar, mas em seu coração, porque eu tenho certeza que vocês abriram o coração para que o Espírito Santo entre. E nós estaremos lendo a palavra do Senhor que se encontra na carta de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, apenas 14 versículos.
A palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho de João 14, aleluia, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar a vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e também têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, vocês me conhecem, Filipe, mesmo depois que vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creiam que a causa das mesmas obras, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, o farei. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Você que tem um pedido de oração, aleluia, abre o seu coração aí, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, tudo, queridos, em que pedirmos, aleluia, ao Pai, aleluia, em nome de Jesus, Ele irá responder, Ele irá nos atender, aleluia. Eu preciso da oração, e creio que a igreja também precisa das orações. Então vamos falar com o Pai neste momento, aleluia, porque nós sabemos, aleluia, que Ele está preste a nos atender. Basta apenas nós clamarmos a Ele. Papai, aqui estamos com o coração aberto, ó Deus, diante da sua igreja, diante dos irmãos que estão nos seus lares, aleluia, ó papai, assistindo, papai querido, esta reunião, este culto, que é, Senhor, para exaltar o seu nome, e sendo assim, papai, aleluia, nós sabemos que o teu nome vai ser engrandecido, porque, aleluia, quando clamamos, ó papai, no seu nome, é porque sabemos, aleluia, em quem nós cremos, e temos certeza no que Ele irá fazer. Por isso, papai, cada pessoa neste momento que está com o coração aberto, aleluia, para receber de ti, ó Pai, seja qual for o milagre, seja qual for o problema que esta pessoa está passando, ó Deus, tu és o médico dos médicos, tu és o advogado de advogado, juiz do juiz, e tudo está nas suas mãos. Por isso, Pai, faz segundo o seu querer, não faça a nossa vontade, porque a nossa vontade, ó Pai, pode nos, aleluia, no momento alegrar, mas a vontade do Senhor é perfeita e é agradável. Senhor, faça o teu querer, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Senhor presbítero Nil, você que está através das redes sociais, você pode interagir com a gente, manda-nos pelo WhatsApp sua pedido de oração. Quem sabe no culto passado você alcançou uma bênção, você pode interagir com a gente, mandar o seu agradecimento, mandar aí o seu testemunho, mandar aí a sua experiência que você teve com o Senhor. Então interage com a gente. No final do culto estaremos também orando, e por certo Deus falará ao teu coração.
nós iremos fazer a leitura de um versículo da palavra de Deus. Ou aliás, vamos primeiro ouvir nossos irmãos cantarem, grupo de varões. Glórias ao Senhor, louve e glorifique o nome do Senhor. Glória ao Senhor, glória a Deus. Um hino clássico, né? Hino maravilhoso, Sem Ovelhas. Quem não conhece esse hino? Dificilmente, né?
não conhecer o hino sem ovelhas. Nós vamos fazer a leitura de um versículo, mas antes, nós estamos aí passando os endereços das nossas congregações. Você que está fora da igreja, você que ainda não esteve em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a nossa sede fica aqui na Campos Sales, 1335, e mais de 10 congregações espalhadas pelos bairros da cidade, e você será muito bem-vindo em nosso meio. Os cultos de terça-feira, cultos de quinta, cultos de domingo, 8h30 da manhã e também à noite, enfim, toda uma programação a semana toda. Você estando conosco aqui, tem outros trabalhos que você poderá estar participando conosco. Fique com a gente, nós vamos ler um versículo, vamos recolher as ofertas para a obra do Senhor. Nós encontramos um versículo no livro de Crônicas 29, versículo 5. A parte B desse versículo nos faz aqui um apelo, né? Por que não dizer um desafio? Olha aqui que diz o versículo: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Aleluia! Faça voluntariamente. Você que às vezes não faz parte da igreja, mas sente no coração de fazer essa contribuição, é obra de Deus. E quando a gente semeia na obra de Deus, pode ter certeza que a gente colhe bons frutos, né? Colhe os resultados da semeadura. Faça isso para que nós mantemos nosso programa, mantemos nossas instalações em funcionamento, a manutenção da obra, dos missionários, enfim, que a obra do Senhor prossiga sendo feita como já tem sido durante mais de 60 anos aqui em Matão, não é, pastor Benjamin? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para que o pastor Fernando faça essa oração, não é? E vamos recolher as nossas ofertas. E também depois a nossa irmã Solange vai estar cantando, né, irmã Solange, seu inavulso, né? Glória a Deus. Solta os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos por esse dia, por esse privilégio, pelo dom da vida, tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus. Neste momento também nós vamos nos ofertar, entregar aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já tem colocado em nossos corações como oferta e gratidão por tudo que o Senhor já tem realizado em nossa vida. Senhor Deus, recebe neste momento a nossa oferta, Pai, como o amor, o sacrifício das nossas vidas, ó Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em tempo, você pode pegar aqui o CNPJ da igreja, que é o Pix, e fazer a sua oferta, enviar o seu dízimo. Faça, que o Senhor irá te abençoar. Mas Solange, glória a Deus. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, igreja, nós estamos aqui porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós, né? Então vamos adorar e exaltar o nome dEle. Você que está aí do outro lado, adore comigo o nome do Senhor. Vamos cantar esse corinho para a glória do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus.
Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que abençoe a irmã Solange. Nós tem o versículo 47 no Evangelho de João, no capítulo 8, que diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E em outra ocasião, lá em Hebreus, diz: se ouves ou ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Então vamos combinar uma coisa? Fique ouvindo a palavra de Deus. Depois você pode me dizer alguma coisa, se Deus está falando, se Deus vai falar ou não. Eu tenho convicção de que a palavra sempre fala conosco. Nosso diácono, irmão Fábio, já está aqui pronto para falar a palavra do Senhor. Vem para cá, querido. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Contigo, querido. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Estamos gratos a Deus nessa noite por esta oportunidade que nos é concedida. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, e o versículo 44. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 13 e o verso 44, somente um versículo que diz assim a palavra de Deus: as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. O verso 44, somente eu queremos abordar nessa noite, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E os irmãos digam amém. Graças a Deus. Pode tomar os vossos assentos, querido. Deixa eu ser aqui breve com os irmãos em um texto da palavra, a qual nós queremos fazer menção a todos aqueles que nos ouvem também nessa noite. Estou feliz de retornar a este lugar e falarmos da palavra do Senhor, pois hoje estamos aqui felizes, pois Cristo Jesus um dia nos alcançou, e como sempre venho dizendo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é por isso que estamos aqui, estamos alegres, estamos felizes na presença do Senhor nosso Deus. E aqueles que nos ouvem, Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o dono da alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, um texto que foi nessa noite lido, a parábola do tesouro. Antes que eu pudesse estar falando,
Antes que eu pudesse estar comentando, eu gostaria de você que está me ouvindo nesta noite a palavra do Senhor, uma das coisas que mais tem provocado o estado do ser humano, e uma das coisas que mais tem chamado a atenção neste mundo, é a questão do medo. Questão do medo. Esta é a palavra que mais tem atemorizado todos os homens. Obrigado, meu querido. Todos os homens e todas as mulheres. Quando eu vejo nesse presente século, século 21, essa tem sido uma marca, algo marcado pelo medo na vida dos homens, a expectação, a ansiedade hoje tem tomado conta do coração do homem e da mulher, além do medo. Porém, para nós que somos salvos, para nós que estamos na presença de Deus, a paz de Deus, ela preenche o nosso coração. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 5 e o verso 1, diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 e verso 1. Então, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Hoje nós vivemos num momento com Deus em que nós não estamos mais em inimizade com Deus, ou seja, Deus não está mais em conflito, não está em guerra comigo, pois hoje Ele está com a paz dEle dentro do nosso coração, e é esta que tem sido a falta, é hoje esta que tem sido o motivo de o medo pairar sobre a vida do homem e da mulher. A ansiedade tem tomado conta do homem e da mulher, mas hoje nós temos paz com Deus, aleluias. Deus não está mais em guerra conosco, que estamos aqui nessa noite, porque a paz de Deus invadiu o nosso coração, aleluias. E como é bom podermos hoje desfrutarmos dessa paz, porque nós vemos que o capítulo que nós lemos, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O campo aqui que nós entendemos, irmãos, por essa parábola, você que está me ouvindo, é o mundo, é imenso, é extenso, a sua dimensão, a sua largura, porém, hoje o homem procura algo, o ser humano procura alegria, o ser humano procura paz, o homem procura felicidade, porque antes da queda de Adão e Eva, não se havia enfermidade, não se havia doença, não se havia envelhecimento, não se havia morte. Mas a Bíblia diz que após Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, e eles passaram a conhecer o que é bom e o que é mal, passaram a entender as coisas como Deus a vê, e nisto tem entrado a morte, as tristezas, as ansiedades,
tem se entrado hoje no mundo? As depressões, as enfermidades. Então hoje, vivemos num mundo que o homem hoje é mortal. Nascemos, crescemos e morremos. Essa é a lógica, é o ciclo da vida. Filipenses capítulo 4 e verso 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então perceba, nós que estamos em Cristo Jesus, aqui nessa noite, fomos justificados pela graça e redenção em Cristo Jesus, fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Então, hoje Deus não tem mais guerra comigo e com você. E também nós temos hoje a paz de Deus que excede todo entendimento. Hoje, independente daquilo que passamos ou vivemos ou enfrentamos, a paz de Deus que excede todo entendimento humano, Ele nos dará entendimento e nos guardará os nossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, você que me ouve nessa noite, que às vezes você não tem entendido o que tem acontecido na tua vida, decepções, traumas, fracassos, tristezas, ansiedades, quem sabe você tem vivido aí debaixo de Rivotril. Não estou dizendo e desqualificando um especialista, um médico, porque eles foram formados na face da terra também para isso. Porém, eu quero dizer que o nível de ansiedade hoje tem sido muito grande. Hoje o ser humano está baseado dentro de um medo tão grande, pastor Benjamin, porque quando Adão e Eva pecou, a Bíblia vai dizer que Deus desce diante deles, e quando vai conversar com Adão, a Bíblia diz que eles se escondem. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Gênesis, lá para os versos 10, vai dizer que eles temeu ficar na presença de Deus. E esse temer é medo, é realmente, literalmente medo das suas atitudes e das suas ações. Antigamente eram inocentes, não tinham malícias, não tinham desejos contrários no seu coração. Mas após a queda, o homem agora passou a se responsabilizar dos seus atos, das suas atitudes, das suas ações. A morte entrou no mundo, as enfermidades entraram. Hoje envelhecemos. Antigamente os homens viviam 500, 600, 700 anos, aí reduziu para 120. Hoje se reduziu mais ainda para 75, 70. Em algumas vezes, os jovens aí fora não alcançam a sua idade dos 25 a 30 anos. Pois o pecado, aonde a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O texto base que eu peguei aqui, o campo, simboliza o mundo. Vocês que me ouvem, para que possam entender, esse tesouro escondido nesse campo é Cristo Jesus. O homem que achou que escondeu esse tesouro, que achou e o escondeu, é o pecador, é o homem que está nos seus delitos e pecados, pois ele tem uma decisão para tomar, daquilo que ele vai querer para a sua vida ou não. É as decisões que ele vai querer obter para se livrar de uma situação ou não. Que é um exemplo de um homem que ele tinha tudo e se deparou com essa riqueza, que é esse tesouro escondido num campo. Mas olha a atitude. Também
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, se ele abrir mão das suas ideologias, das suas filosofias, se ele abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, da sua soberba, e reconciliar e reconhecer a Cristo como o tesouro maior da sua vida, grandes coisas ele achou. Então o campo aqui é o mundo, o tesouro escondido, você que está me ouvindo, é Cristo Jesus. O homem que achou esse tesouro e escondeu é o pecador, é o ser humano caído diante de Deus. E aqui é o que eu quero te dizer. Conta-se uma história de um homem chamado João Oleiro. Este homem, ele tinha habilidades perfeccionistas. Para si, ele era bom naquilo que ele fazia, porém ele tinha medo de ser censurado, ele tinha medo de ser mal falado e de bulinarem a vida dele. Ele não se relacionava com ninguém, ele se retrancou, ficou preso na sua casa, não tinha amigos, começou a se endividar. Os credores iam na porta da sua casa bater para cobrar as dívidas. E para piorar a sua situação, aonde ele morava, mudou-se também um homem com habilidades igual a dele, como oleiro, e começou a fazer vasos belos e bonitos. Ele perdeu a sua freguesia. João Oleiro, ele começa a entrar num estado de depressão, de medo. Por quê? Porque conta-se que ele tinha medo de obter sucesso, ele tinha medo dos ladrões, ele tinha medo de ser roubado, ele tinha medo de conquistar, de conseguir algo, mas o seu maior medo era de ser infeliz, de não ter uma família, de não conseguir ter sucesso na vida. Por isso ele se retrai, fica sem amigos, entra em dívidas, e conta-se a história que ele projeta no seu coração se matar, a se suicidar-se, porque ele olhava para ele e dizia que para mim nada mais tem jeito, não vou conseguir nada, já não tenho amigos mesmo. E ele traça na sua vida, ele coloca um objetivo de entre 3 dias tirar a sua vida. Porém, ele vai diante de um rio, ele vê uma embarcação velha, a qual ninguém mais usava. Ele pega aquela embarcação, vai para a casa dele, reforma aquilo e faz um caixão, já projetando a sua morte. Era um homem, era um oleiro, que sabia trabalhar com vasos, porém ele tinha suas imaginações para ele, porque para ele não tinha medo, mas ele tinha medo de se expor para as outras pessoas, e de alguém ver o trabalho dele, dele não conseguir, de não admirá-lo. Então ele guardou aquilo para ele. Ele pega um barco, ele reforma, ele lixa, ele mexe, e ele faz um belo caixão. Porém ele começa a se orgulhar daquilo que ele faz, ele começa a se alegrar de uma tal forma, e ele muda o seu semblante, e ele coloca mais uma semana de vida para ele antes de tirar a sua vida, porque ele já não aguentava mais aquilo. E ele vai num bar, ele já estava em dívida, ninguém vendia mais nada fiado para ele. Ele entra dentro de um bar, pede
pede uma bebida, toma com ar de alegria, de felicidade, volta para sua casa e continua fazendo alguns vasos, algumas obras, algumas taças, alguns jarros, porque era a especialidade dele, ele tinha habilidade naquilo. E conta-se que este homem, agora ele levanta-se, abre a janela da sua casa, deixa o sol raiar, abre as portas, volta a deixar as coisas clarear-se, porém ainda ele estava com a intenção no seu coração de tirar a sua vida. Ele volta novamente para o bar, pega mais uma bebida, toma, mas aquela intenção ainda está no seu coração. Só que as pessoas que estão vendo João Oleiro começam a olhar para ele, dizer: mas o que esse homem tem? Um homem que estava na miséria, porque todos estavam vendo isso, era nítido, era visível, ele estava na miséria, não tinha mais nada, estava em dívida, depressivo, porém, ele já feito aquele caixão, volta para sua casa, ele começa a mexer com vasos. Algumas pessoas se despertam dizendo: o que está acontecendo com ele? Vamos ir atrás dele. Quando chega na sua casa, uma pessoa entra e de longe avista belos vasos, jarros, obras lindas e maravilhosas que aquele homem havia feito, que ele nunca tinha apresentado para ninguém, que ele nunca tinha mostrado para ninguém aquele talento e aquilo que ele tinha de mais interessante que ele poderia fazer. Ele tinha uma habilidade, ele tinha um talento, porém ele tinha medo da censura, ele tinha medo de ser reprovado diante da sociedade, diante da humanidade, diante dos homens. Quando alguém olha aqueles vasos, começam agora a elogiá-lo, e uma pessoa entra e oferece para ele um dinheiro, oferece para ele um valor. Depois outra pessoa entra, faz a mesma coisa, mostra para ele um valor e compra aquele jarro. A história vai dizer que aquele homem, ele pede mais uma semana. Ele fala assim: é eu mesmo que vou determinar o dia da minha morte, posso tirar minha vida o dia que eu quiser, então vou ficar mais uma semana, vou fazer mais vasos, porque eu tenho mais entregas para fazer, eu vou cumprir com meus compromissos, porque tem pessoas que solicitaram os meus vasos. E nisto, o desejo de João Oleiro de tirar a sua vida passou, acabou-se. João Oleiro agora ele casa, tem uma família, tem filhos. Ele pega aquele barco, pastor Benjamin, que ele havia reformulado para fazer o seu caixão, porque ele estava pretendendo tirar a sua vida. Ele pega aquele caixão, ele guarda num quarto na sua casa, num fundo, tranca em segredos, e ele nunca mais abriu aquilo. Porém ele diz para os seus filhos para não abrirem aquele quarto, porque o que estava lá dentro foi o que mudou a sua vida e o que prosperou o teu caminho. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, João Oleiro teve uma vida longa, e quando ele veio a falecer por uma idade avançada, os seus filhos pegaram a chave daquele quarto, abriram e viram que tinha lá dentro, e era um caixão. Porém eles disseram: olha, aqui dentro está a verdadeira vitória de um homem que prosperou. Por quê? Porque tirou e jogou os seus medos lá dentro do caixão, as suas inseguranças, as suas depressões,
as suas ansiedades. Ele pegou e jogou tudo lá dentro daquele caixão, trancou, e ele foi viver a vida dele, mostrar para a sociedade o talento que ele tinha, mostrar para a sociedade o valor que ele tinha. João Olheiro passou a ser conhecido naquela cidade, as suas obras, o seu trabalho. Agora eu quero te dizer, não faça igual o jovem rico do capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30 de Lucas. Homem que conhecia as leis, guardava os mandamentos, porém quando ele se encontrou com esse tesouro no campo, pastor Benjamin, sabe o que ele fez? Aquele homem, ele virou as costas, se entristeceu, porque a sua riqueza era muito maior. A sua riqueza era maior do que o tesouro escondido no campo, que era o mundo. E ele agora se entristece e vai embora, pastor Milton, abandonando a verdadeira riqueza. Hoje eu tenho paz com Deus, antigamente eu não tinha. Hoje a paz de Deus excede todo o meu entendimento, porque quando eu estou na prova, quando eu estou na dificuldade, eu sei como lidar, eu sei como sair de uma situação. Eu não vou fazer que nem João Olheiro, querer tirar minha vida, querer cessar a minha dor, me maltratando, querendo aniquilar a minha vida, assim como muitas pessoas fazem. Mas João Olheiro, ele venceu, porque ele pegou o medo, ele pegou a sua depressão, ele pegou a sua ansiedade, jogou dentro do caixão e trancou as portas. Ele foi viver a sua vida, e ele foi aparecer para o mundo, para mostrar o que ele sabe fazer. Quero te dizer nessa noite, que se você se encontra hoje numa vida, num campo, perto de tesouros escondidos, porque você deve ter ouvido falar da palavra de Deus. O seu vizinho, quem sabe conhece a palavra de Deus, é um tesouro escondido, porque ele tem a palavra da verdade. Um dia você ouviu falar de Cristo, um dia você já ouviu falar de Deus. Não feche a porta do seu coração, não feche a porta, não feche os olhos e não feche os ouvidos. Não siga o que manda o seu coração, as suas intenções. Não faça simplesmente como esse homem que achou o tesouro e escondeu, mas faça como que você possa abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, para seguir e para servir a Jesus Cristo de verdade. Não fique debaixo de jugo do homem, não fique debaixo de medicações, de remédios. Claro que todo ser humano precisa, não estou falando que é pecado, mas eu quero te dizer que Jesus quer te trazer a verdadeira alegria, a verdadeira paz no seu coração. Confie em Deus. E para terminar, havia um alpinista que ele estava escalando, e ele despenca lá da rocha, lá de cima, e ele fica agora pendurado sobre a corda, porém com medo, porque ele não enxergava nada, era de madrugada, à noite, e é óbvio que ele queria se salvar-se, mas ele estava com medo, porque ele achava que ele estava muito longe do chão, a uma altura ainda muito alta. Porém aquele homem passou a madrugada inteira pendurado. Dia seguinte deram falta dele. Quando foram ver, ele já estava morto, duro, e só estava 1 metro, 1,5 metros do chão. O medo muitas das vezes faz você definhar, faz você morrer. Mas se você confiar nessa noite, corte a corda, deixa Jesus tomar conta da tua vida e trazer tudo ao controle, porque Deus, Ele é fiel e Ele pode trazer a alegria ao teu coração.
É com essas palavras que eu quero encerrar. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Você que está me ouvindo, deixa hoje o tesouro verdadeiro entrar no seu coração e o nome do Senhor ser glorificado. Agradeço a minha oportunidade, pastor Milton. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe, irmão Fábio. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Você que ouviu esta palavra, não tenha medo, não sinta-se inseguro, esteja com Jesus. Permita, como o hino que nós cantamos lá no começo, né? Deixe que Jesus, deixa que o Senhor segura na sua mão, firme, e você só terá sucesso na sua vida. Quero fazer uma oração especialmente a você que está decidindo entregar-se para Jesus. Deus estará entrando na tua vida, na vida da sua esposa, da sua família. Você jovem que está aí, quem sabe pensando em tirar a vida, hoje você vai ganhar a sua vida. Entrega-se para Jesus. Após essa oração, nós iremos ouvir um cântico pelos nossos irmãos, grupo de varões, e depois, pastor Benjamin, por favor, fazer aqui o encerramento, as suas considerações finais e dar-nos a bênção final. Curva sua cabeça. Senhor Deus eterno Pai, receba esta vida, consola, multiplica, Senhor, os bens, a paz que nós ouvimos nesta noite. Deus, pelo teu Espírito Santo, levanta esta vida, esta família, este homem, este jovem, esta moça, este moço. Senhor, dê segurança, tira o intento do coração, da morte, da insegurança, do medo, e que a paz do Senhor flua neste coração, nesta mente, e ele poderá sim ser vencedor, Pai. É isso que eu te peço, que os planos, os objetivos sejam alcançados por receber o Senhor, por aceitar a fé, por aceitar a palavra, que a palavra venha modificar esta vida, que a palavra venha modificar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém e amém. Grupo de louvor, louvando ao Senhor. E aqui encerro a minha participação. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia. Meus irmãos, saúdo a igreja a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1. Louvamos a Deus pela sua vida. E também nós estamos concluindo o nosso culto nessa noite. E eu convido para que colocássemos em pé. Você que está no seu lar, também aqui já oramos por vocês. Sempre está passando aí no vídeo o número do WhatsApp da igreja. Você pode interagir conosco através desse canal. E nós estaremos orando também por você. E você que ouviu a mensagem, a palavra de Deus também, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele fará tudo por você. Dentro de alguns minutos estaremos orando, concluindo nosso culto. Mas nós queremos convidá-lo para nossos cultos presenciais, que são realizados em todos os nossos templos, conforme está passando também no vídeo os endereços. E aqui nosso templo sede, nós temos no próximo final de semana, às 8h30, a nossa escola bíblica dominical. Bem como às 14 horas nós temos o nosso batismo em águas. Às 17h30, primeiro culto, e às 19 horas o nosso segundo culto. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra de Deus, você está sentindo a necessidade de aproximar-se de Deus, nós estaremos orando e o Senhor estará lhe abençoando. Curve a sua cabeça, nós estaremos orando. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a ti, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Tu tens nos dado essa rica oportunidade de ser um canal de bênção, Senhor, através desses canais, para transmitir que tu és aquele que continua salvando, curando, operando maravilha e preparando a nossa vida para um dia morar no céu. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que já interagiram pedindo as orações, a sua necessidade. Tu conheces, Senhor, através da sua onisciência, a necessidade de cada um. É o que nós te pedimos, te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Estenda vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.